Contraponto. Oferecimento UPF. Há 55 anos, o ritmo de quem faz o novo. Planalto Benefícios. Hashtag Eu Faço Parte. Sicredi Integração de Estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. E Life Biotecnologia. Vida gerando vida. Olá, muito boa noite. Hoje, quarta-feira, 13 de dezembro, nós estamos ao vivo. Esse é o nosso Contraponto, nosso encontro diário de segunda a sexta, sempre às 7h30 da noite. Estamos em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e é uma alegria contar com a sua audiência, com a sua participação, sempre aqui, engrandecendo esse nosso espaço que faz parte da sua casa. É uma sala que está em comunhão com a sua. Bom, hoje nós vamos tratar de mais assuntos relacionados a trabalho, a empresas. Ontem nós tratamos sobre a questão de retenção de talentos. Mas antes disso, eu quero agradecer a audiência, lembrar que nós estamos ao vivo pelo YouTube, ao vivo pelo Facebook, ao vivo também pela Coprel, e você pode nos encontrar em todos os canais, seja pelo Instagram, e acompanhar a nossa programação. Hoje é um dia muito especial para o Contraponto, porque nós queremos falar sobre planejamento estratégico. Nós temos levado o Contraponto a todas as pessoas, a todas as empresas, a todos aqueles que participam ativamente, de uma forma ou de outra, com a economia da sua região, da sua cidade. E por que não cuidar dessa parte, cuidar com atenção daquilo que é planejado numa empresa, como conseguir ter mais lucro, como conseguir cuidar da sua equipe, como conseguir fazer com que essa empresa tenha sucesso de uma forma bem pensada. E é para isso que nós estamos aqui hoje com uma convidada muito especial. Muriel Thaís Baratieri, ela que é administradora, proprietária também da MB Imóveis, que tem empresa aqui em Passo Fundo e Erechim, nos honra com a sua presença hoje. E o nosso assunto é: por que ter um planejamento estratégico para os negócios? Boa noite, Muriel. Seja bem-vinda ao Contraponto. Boa noite, tudo bem, Janice? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e poder estar falando um pouquinho de um assunto que eu sou muito apaixonada, que são os negócios, o mundo business. Esse mundo sempre te encantou, né, Muriel? Eu te conheço há tantos anos e você sempre esteve nesse movimento do negócio. Sempre. Eu acho que eu trago isso já na veia, digamos assim, historicamente familiar. Então, a administração sempre foi algo que mexeu muito comigo. E quando eu falo em planejamento estratégico, o meu olho brilha, porque abre uma série de oportunidades e de situações que a gente tem aí para resolver no dia a dia dentro das empresas. A gente percebe, Muriel, que os empresários hoje, a grande parte das empresas tem dado um olhar, uma atenção muito grande para o planejamento estratégico. O que você tem a dizer sobre essa definição de planejamento estratégico? Ele é importante? Qual é a escala de valor que ele ocupa hoje dentro de uma empresa? Bom, para mim, como consultora, né, muitos anos atuando como consultora organizacional, o planejamento estratégico para mim é tudo. Eu costumo dizer que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, o planejamento estratégico, ele é um desenho, na verdade, ele é uma forma de você planejar e minimizar os teus riscos que você vai ter durante o teu ano. Então, você precisa ter isso em mente, confabulado, costumo dizer, para que cada setor específico da empresa consiga cumprir com os seus objetivos. Né? A gente fala muito de metas hoje, tem que bater meta, tem que bater objetivo, mas para que isso aconteça, todos os pilares ou todas as engrenagens de uma empresa, elas precisam funcionar. Quando a gente imagina planejamento estratégico só para aquela parte financeira, está errado. Ele acontece em todas as esferas de uma empresa. Bingo para ti. Que delícia. Ai, gostei. Ela já está entendendo. É muito comum. É muito além da questão do dinheiro. É muito, muito comum as empresas procurarem consultoria
por questões financeiras. Eu preciso resolver porque eu estou com um problema financeiro. Eu costumo dizer, bom, se você está com um problema financeiro, você está com um problema em todo o corpo da empresa. Eu costumo dizer que a empresa ela é um organismo vivo, né, como uma pessoa. Então, o coração da empresa é o financeiro. Quando o resto vai mal, a tendência é que estoure no financeiro. Então, o planejamento ele tem que pegar todas as áreas. Não tem como fazer planejamento de uma área só, né? E são inúmeras essas áreas. Qual é a parte hoje de uma empresa que mais carece de planejamento pelos teus trabalhos, estudos e pela tua assessoria? Sem sombra de dúvidas, a top número 1, liderança, desenvolvimento de lideranças. Os líderes não estão preparados, muitas vezes, para poder aderir aí, fazer um papel de CEO, né? Ficar realmente no comando do todo. Então, eles precisam sair um pouco da parte mais técnica e realmente gerenciar todas as outras áreas, comandar. E o top número 2 é pessoas, né? Então, a empresa que não tem um RH estratégico, bem elaborado, com todas as práticas e políticas que precisam ter, consequentemente, caso no assunto que vocês tiveram ontem. Não consegue reter, tem um alto nível de turnover, isso quer dizer custo, né? Para quem tem empresa, hoje sabe, o maior custo por uma empresa disse que é a folha. E eu concordo e não concordo. A folha ela é alta quando você não consegue fazer um planejamento das pessoas que vão trabalhar lá, né? Ou das funções que elas vão executar lá. E isso dá quase um assunto para um segundo tópico, aí, um segundo programa, porque é muito amplo. Saber escolher. Agora, você tocou no primeiro ponto que me chama a atenção. Muitas empresas estão sendo abertas, Muriel, e as lideranças, você cita, bem colocado isso, Muriel, porque os líderes, muitos deles não estão preparados para essa responsabilidade que envolve um gestor, um executivo hoje de uma empresa. Eu vejo que eles entram, às vezes, com aquela euforia e chega no meio do caminho, eles ficam confusos. Acontece isso quando você está trabalhando diretamente na empresa? Onde que eles se perdem? Em que momento? Eles se perdem na gestão. E acontece muito isso porque, primeiro, se abre muito, às vezes, uma empresa porque a pessoa tem uma experiência técnica, né? Então, ela tem uma técnica para desenvolver algo e ela resolve. Bom, eu estou ganhando dinheiro com isso que eu sei fazer, então eu vou montar o meu negócio. Eu estou pronto para isso. E aí, quando ela monta um negócio, ela se depara que a única coisa realmente que ela sabia fazer era a parte técnica. E aí falta todo o outro lado da gestão. Como é que eu vou fazer para gerenciar as pessoas? Como é que eu vou fazer para cuidar do meu marketing? Como é que eu vou cuidar das contas? Como é que eu vou cuidar do financeiro? Como é que eu vou fazer para lidar com as pessoas? Como funcionam essas pessoas? Então, no meio do caminho, elas acabam se perdendo. Sem planejamento, se perde mais ainda, né? Porque o planejamento, quando eu digo, ele vai resolver todo o teu problema? Não, mas você vai conseguir desenhar o que você pretende e, no meio do caminho, você vai ter que ir alinhando, você vai ter que acompanhar para ver se as estratégias estão dando certas ou não. A gente costuma chamar isso em consultoria em desdobramento de estratégia. Mas a verdade é o quê? Corrigir. Eu preciso corrigir o plano, eu preciso acompanhar o plano. E aí, às vezes, eu tenho que ter corte de pessoas, né? Eu tenho que ter corte de algum setor ou outro, alguma coisa que não está dando certo dentro daquilo que eu planejei. Essa questão de pessoas, é tudo sempre sobre pessoas. A própria empresa ela existe para atender pessoas. Quando se abre essa empresa, essa é a primeira consciência que deve ter, que também vai estar munida de pessoas, essa empresa, esse estabelecimento? É a primeira. Para mim, a coisa mais importante que existe numa empresa são as pessoas. E hoje tem um dado que eu gosto de falar, eu falo muito sobre isso, pela minha experiência em consultoria no passado, e junto com a consultoria, então, a gente, né, acabava contratando pessoas para as empresas que eu prestava consultoria. As pessoas optam hoje muito mais por clima do que pelo salário. As pessoas não suportam
suportam serem maltratadas, as pessoas não suportam uma linguagem inadequada, hostil, aquele posicionamento do antigo chefe, aquele líder muito alfa, que manda, que faz, que... Não, as pessoas não funcionam mais assim. Então, o estilo de liderança influencia muito nessa questão de como lidar com as pessoas. As pessoas são pessoas. Elas querem ser tratadas como pessoas. Não, e elas têm a sua dignidade, elas têm as suas famílias, elas estão em casa, né, com seus filhos e vão... tem que ser uma extensão da vida delas o trabalho. Não pode mais... E é uma extensão. Não pode ter aquele peso de você sair... Ufa, tenho que, né, trazer retorno financeiro. Não se trata de dinheiro. Não se trata. E meta... Eu sempre digo, meta, né? Uma coisa que está sempre no planejamento. Tem que ter meta. Se a tua meta individual como pessoa, como profissional, não está casando com a meta da empresa, você não vai ficar naquela empresa. Então, é bem comum isso acontecer. E isso é papel do RH, que é um dos pilares que deve ser bem executado dentro do planejamento estratégico. Eu estou achando que quando você é contratada, você faz um QG lá no RH, Muriel. Você deve ter o prazer de ficar nesse lugar, porque realmente é aí que está o coração da empresa. Na verdade, são as pessoas que realizam tudo. Exato. Né? Por mais hoje que a gente está no mundo da tecnologia, todo mundo fala tecnologia, vai roubar os trabalhos. Não, nós temos aí em vista mais de 50 profissões novas que vão surgir em função da tecnologia. Então, quer dizer, algumas vão sair do mercado e novas vão entrar, mas elas não vão roubar. Não, jamais, de forma alguma, o ser humano. A gente precisa do ser humano ativamente atuando dentro das empresas. Agora, falando em empresas, Muriel, se fala agora com muito mais conhecimento sobre marketing. As pessoas estão mais acostumadas com essa palavra marketing. Mas o que ela representa hoje numa empresa? E a outra que também me chama muita atenção é compliance. Aqui não sei se você já trata bastante sobre isso. Nos grandes centros, em Brasília, onde eu estava, se falava muito em compliance. Aqui também é comum, já está na hora de todas as empresas terem o compliance. O que ele representa e o marketing também? O marketing hoje, eu vejo que é um dos pilares... eu não digo mais importante, porque ele vem por área, e, na verdade, não existe uma área mais importante numa empresa. Até vou corrigir a fala, às vezes me perguntam, o que tu julga que é a área mais importante da empresa? Todas são importantes, né? Porque todas, na verdade, fazem parte de uma engrenagem. Eu costumo comparar, vamos comparar com uma banqueta, né? Se ela tem os 4 pilares, eu consigo me sentar nela e ficar aqui adequadamente bem. Quando me falta um pilar, quer dizer que eu estou trabalhando já numa forma que não está funcionando. E o marketing é um desses pilares. Não tem como hoje você não aparecer, né? A tua empresa não aparecer, as pessoas que trabalham contigo não aparecer, você não mostrar o teu produto, você não mostrar quem você é. Hoje o mundo é tecnológico, né? Então, o marketing ele tem um papel fundamental, muito mais em algumas áreas, um pouco menos em outra. Então, o planejamento ele também visa isso, o tipo de empresa, o tipo de negócio. Quando você vai fazer um planejamento, você tem que fazer uma análise do tipo de negócio, o tempo que a empresa tem. Ela é uma empresa jovem, ela é uma empresa bebê, ela é uma empresa que está há muito tempo, ela é uma franquia que já tem um marketing bom, ou ela não é. Então, são várias situações que você tem que fazer uma análise para fazer o desenho correto nesse planejamento que realmente vai atender a demanda daquela empresa. Até porque o marketing de ontem não é o de hoje. A internet veio e revolucionou com tudo isso. Tudo. Acabou o jornal, né? Exatamente. Então, a gente tem ainda alguma coisa rodando. Classificado, que era antigamente algo desejado pelos empresários. Vamos falar do mundo dos imóveis, né? Que é que eu estou aí atuando. O mundo do imóvel, ele mudou completamente. Você pegava o classificado e dava uma olhada. Hoje, ninguém olha. Não, hoje são cenas de cinema. Eu não sei nem se olha um site hoje, para te falar bem a verdade. Eu vejo as negociações, elas acontecendo muito mais nas conexões de relacionamento. E no Instagram. Né? Tráfego pago. Então, é as mudanças que a gente está enfrentando hoje. E isso tem que estar bem planejado. Por quê? Tem custo. É desafiador para um empresário também se manter no mercado com tantas mudanças. E o compliance, como é que você vê?
Não é um assunto ainda que eu domino muito, então eu deixo para uma próxima oportunidade. Não tem problema. Mas ele dá uma certa organizada também nas Dá. questões de valores. Dá. É. Bom, o planejamento ele é feito, Muriel, para empresas já em funcionamento ou aquelas que estão começando? Para quem é indicado um planejamento estratégico em uma empresa? O planejamento estratégico é indicado para todo tipo de empresa, para todos os tamanhos de empresa, pequeno, médio e grande porte. Mas eu costumo dizer que quando uma pessoa está iniciando um negócio, eu vou iniciar do zero. Como que eu faço? O ideal, então, é você fazer um plano de negócios. Ele é muito similar ao planejamento, mas ele vai construir todo um cenário, porque uma empresa que já existe, ela já tem uma estrutura física, ela já tem as pessoas trabalhando, ela já tem um funcionamento, ela já tem um nome, ela já tem uma marca, ela já tem todo um funcionamento, às vezes não tão bom como deveria, mas ela tem. Já quando a pessoa vai iniciar um negócio, ela precisa começar a fazer tudo isso do zero. E aí vem um grande pecado capital de muitas empresas que eu atendi, mas inúmeras que abriram e num primeiro ano preciso de consultoria. Aonde estava o problema? Fiz a estrutura, comprei escritórios, computadores, tenho tecnologia, estou com toda a estrutura montada, mas esqueceram de um detalhe. Como que eu vou desenvolver esse trabalho? Quem vai fazer o quê? Quem vai ser o responsável? Quais são as atividades? Até onde vai a atividade de cada um? Então, o plano de negócios ele vem desenhar isso. Para quê? Minimizar o risco que esse empresário vai ter até o tempo que ele tenha retorno no negócio, para que ele erre menos. Não, né? Isso é não levar a empresa à falência já de chegada. De chegada, porque geralmente a gente diz, é 3 anos para mim ter retorno no meu negócio. Né? As pessoas geralmente vêm com isso implantado. Depende do negócio, né? Depende muito do negócio, depende da rentabilidade que você vai ter no negócio, depende do capital de giro que você vai ter no negócio. E aí você tem que fazer todo esse planejamento, por quê? Aí eu estou usando o valor que eu tenho monetário no meu financeiro de forma adequada? Para que tu está destinando? Para que eu estou destinando? Estou usando para a área certa? Ou eu não estou? O meu setor de compra está comprando muito, está comprando pouco? Estou investindo muito em feira, não estou? Exatamente. Então, é uma infinidade. Na verdade, é muito individual. Né? Então, eu costumo dizer que é muito individual cada situação. Quem participa de um planejamento estratégico? Você é contratada, por exemplo, Muriel, para cuidar do planejamento de uma empresa. Quem você chama para compor essa nova equipe, que é uma equipe dentro da equipe? Seria mais ou menos isso? Sim, é mais ou menos isso. Se a empresa for muito grande, né, geralmente quem participa ali é um conselho, né? A empresa tem um conselho. Uma empresa de pequeno porte, os gestores principais de cada segmento. Uma empresa pequena, digamos, é uma empresa pequena onde tem somente um gestor que faz algumas coordenações. Chama-se o gestor e uma próxima pessoa que vai ajudar a coordenar. Por quê? Porque são elas que vão implantar tudo isso. Né? Então, a gente vai desenhar, eu vou fazer um diagnóstico da situação daquela empresa, como ela está no momento, né? Digamos assim, como ela está em todas as áreas, pegando toda a estrutura que ela já tem e desenvolver um plano macro de ação, aonde vão vindo pequenos planos de ações para cada área, e a ideia é que eles funcionem. O legal é que quando você olha o desenho disso, é uma linha reta e é muito perfeito. Mas eu costumo dizer que quando você começa a colocar em prática, aí sim as sazonalidades começam a acontecer. Então, um planejamento estratégico sem um gestor não tem como acontecer. Ele é a primeira pessoa que tem que estar afiada com o planejamento para que ele realmente aconteça na prática. Quanto tempo mais ou menos leva para colocar a casa em ordem, Muriel? Depende da situação da empresa, mas geralmente um planejamento estratégico hoje, nos dias atuais, ele é feito para somente 1 ano. No passado se fazia para 5, 3 anos, isso já não funciona mais. O tempo está muito líquido, né? Corre muito rápido. Geralmente a gente faz por 1 ano, mas a gente vai fazendo análises deles trimestrais até. Então, o acompanhamento é que é o segredo.
Porque aonde alguma coisa sair da rota, você tem que trazer para a rota de novo. E um acompanhamento de uma gestora, administradora como você dentro de uma empresa, ele precisa ser diário ou uma vez por semana? Como que você administra essa assessoria? A assessoria, ela pode ser dividida por turnos, então eu já fiz assessorias onde eu ia 2 vezes por semana e ficava 2 turnos na empresa, já tive assessorias onde eu ia 1 vez por semana, já tive assessorias em que eu ia somente meio turno, né? Isso tudo vai dependendo da escala e do número de pessoas, né? Às vezes você precisa de uma equipe inteira, não somente eu, precisa de outras pessoas me dando suporte para poder dar conta, digamos, de todo o processo que precisa ser desenvolvido, né? São muitas áreas. Ainda mais quando envolve produção, a logística de uma empresa, eu acho também complicada. Produção. Desafiador. Compras, muito desafiador, fornecedores. Então, dentro desse leque do planejamento, aí você abre pelo menos 20 setores dentro da empresa que você precisa trabalhar. Você trouxe um termo aqui, o RH estratégico, quando nós estávamos conversando. Explica o que seria o RH estratégico. E o RH estratégico, como diz a palavra, estratégia, né? Estratégia é tudo. Então, o RH estratégico, ele é o RH que não é mais aquele DP antigo, né? Fazia folha de pagamento e demissão, contratação, isso é DP. RH estratégico hoje, ele faz parte já da alta gestão de uma empresa, porque ele tem que fazer com que as pessoas cumpram com o que foi combinado. E não é assim tão simples, né? Hoje eu não consigo dizer para uma pessoa vai e faz. Eu tenho que demonstrar como fazer, desenvolver o potencial dessas pessoas e, para que ele seja estratégico, eu tenho que ter uma série de práticas para fazer tudo isso. Resumindo, um gestor de um RH estratégico deve ser muito bem pago, porque a responsabilidade dele é imensa. Deveria ser muito bem pago. Aos que são, digo amém. E é uma pessoa que tem que estudar muito, viu? Porque para você dar conta hoje de uma gestão, de um RH estratégico, você realmente tem que estudar muito. Você tem que entender de pessoas, né? As pessoas, elas são profissionais, mas elas são pessoas. Né? A gente não pode esquecer disso. Você tem que entender como elas funcionam. Eu gosto muito de um jargão que diz, quando você entra na empresa, deixa os problemas lá fora e entra. Eu sou completamente contra esse tipo de coisa. Não tem como uma pessoa entrar numa empresa com um problema muito grave e deixar a cabeça dela lá fora. Não consegue. Não tem. Então, o RH tem que saber lidar com isso. Que nós temos ali uma pessoa. Né? E ela tem que ter uma visão para aquilo, sem julgamento. Então, eu digo, um gestor de RH, uma pessoa que trabalha com pessoas, ela não pode ser uma pessoa que julga pessoas. Ela tem que ter uma visão muito mais sistêmica, antes, para ela poder entender se essa pessoa não está tão bem assim hoje, o que será que está acontecendo com ela? E ela tem que conseguir extrair isso da pessoa. E isso tem muito a ver com confiança, credibilidade. E fazer o papel da troca para que os outros entendam aquele dia daquela pessoa, porque ninguém está 10 de 10 todos os dias. Não. Às vezes está 7 de 10. Não. Na verdade, todo mundo tem um problema todos os dias. Exato. Então, eu costumo dizer, você que é gestor, você que é líder, ou você que trabalha com RH, tem que entender que na tua empresa, todo mundo naquele momento está passando por algum conflito. E o teu papel é fazer com que aquela pessoa consiga desempenhar, né, o que ela tem para fazer, mesmo com aquele conflito. E ela só vai conseguir isso se ela tiver o teu apoio, não a tua crítica. Né? O apoio, ele eleva, né? A crítica, ela já cria problemas. Eu sou contra, né? É verdade. Então, crítica, para mim, é uma coisa... eu acho que é um pior método de trabalho que se tem, o tal de reforço negativo, né? Então, a gente nunca reforça uma pessoa de forma negativa. E sim, você pode melhorar esse ponto. É um elogio construtivo, seria mais ou menos isso. E esse é o papel do RH, desenvolver isso. Você acha que Passo Fundo, que transforma o nosso PIB aí em exemplo, com tantas empresas grandes, tem bons gestores? Medianos. Corajosa, hein, Muriel? Corajosa. Medianos. A gente tem uma gama muito grande de empresas, né?
Eu mesmo faço troca com algumas pessoas que trabalham. Eu tenho uma amiga querida que um dia você vai trazer no programa que trabalha com esse segmento. Então, eu troco muita ideia com ela. Então, tem, sim, pessoas muito boas, mas se for dizer em termos gerais, medianas. Eu acredito que sim, que temos bons gestores já em Passo Fundo, porque as empresas aqui de Passo Fundo, algumas são referências, hoje até mundiais. Mas claro que é um olhar que é necessário ter cada vez mais, porque a gestão é o que sustenta, assim como a Muriel está nos falando. Tem algum recado especial para quem quer te encontrar, Muriel, nas redes sociais? Aproveitar esse teu conhecimento, a tua bagagem toda. Então, tá. Quem quer me encontrar nas redes sociais, então, o meu @ lá é Muriel, né? Só achar meu nome lá, Muriel Baratieri, um nome bem fácil de encontrar. E se precisar alguma coisa que eu possa estar aí à disposição, me encontra lá. Essa será a primeira de muitas entrevistas. Quizá até um programa sobre isso, hein, Muriel? Pois é. A gente vem pensando aí, né, Janice, em algumas novidades. E vamos deixar no ar aí, ver o que o público acha. 2024 reserva, né? Reserva muita coisa boa. Muriel. Já vamos aproveitar, né? E desejar, então, 2024 aí com muita prosperidade, muita saúde, muito sucesso e, acima de tudo, muito amor, que eu acho que é o que a gente está precisando aí no mundo. É verdade. Muriel, muito obrigada pela tua presença, que realmente seja um ano incrível para todos nós, para você, para a sua família. Siga aí falando sobre esse assunto, ele é muito importante. As empresas precisam desse fôlego, desse olhar profissional para cada vez mais empregarem famílias e, enfim, elevarem aí a economia da nossa região e do nosso país. Gratidão pela tua presença aqui conosco e até uma próxima. Muito obrigada. Nós conversamos com Muriel Thaís Baratieri, ela que é administradora e proprietária da MB Imóveis em Passo Fundo e Erechim. A todos vocês, o nosso muito obrigada por mais um dia, por mais uma edição do Contraponto. Amanhã estaremos aqui ao vivo, Álvaro da Miniel, a partir das 7h30 da noite. Gratidão imensa pelo carinho. Boa noite e até lá.